Amém. Como é que vocês estão, irmãos? Todo mundo na paz? Amém. Essa noite nós temos um tema, para quem não viu. Vocês podem se sentar também. Para quem não viu no Instagram, nós estamos com um tema que é ID. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? E para começar a falar sobre o ID, eu quero que vocês abram em Marcos 16, 15. Ficou muito bom o som. Amém. Quem abriu diz amém? Amém. Então, vou começar a ler. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei vocês, mas quando eu estou estudando um versículo, eu gosto de pegar esse versículo e destrinchar ele, pegando o significado dele. É muito legal ver como tudo está se encaixando, sabe? E como o que eles querem realmente passar quando for escrito. E aí eu fui pegando, eu pensei, não, vou destrinchar esse versículo, eu quero destrinchar ele aqui com vocês, tá bom? Primeira palavra. Primeiro contexto aqui. O que está acontecendo aqui? Quem falou isso e disse? Quem foi que falou? Jesus, isso foi depois da Páscoa e antes de Jesus subir para ficar lá nos céus, ao lado do Pai. E ele estava falando isso aqui para quem? Estava falando para os discípulos. Ele reuniu os discípulos e deu essa missão para eles. Agora, primeira palavra que eu quero falar aqui com vocês é o id, que é a palavra que não está aqui, mas que é o tema da ministração. Ide, que no grego é poreutentes. Eu não sei se eu estou falando certo, mas bora fingir que eu estou. No grego é poreutentes, que significa o quê? Travessia, passagem, canal. E essa palavra por, que é poro, também dá origem à palavra porto, que é onde tem a passagem dos navios. Então, como é que ela pode ser traduzida, essa palavra, que é poreutentes? Pode ser traduzida para tendo ido, indo e o ide, que é o que a gente leu agora. Mas eu achei muito interessante essa tradução tendo ido, porque nos dá a ideia, nos mostra que não é somente o ide que nós estamos vendo, não é somente quando você é enviado para algum lugar. Eu vou fazer missões em tal lugar e lá eu vou cumprir o ide. Ou, eu vou para um evangelismo aqui com a igreja e lá eu vou cumprir o ID. Mas não, o ID, ele é enquanto você vai. Então, tendo ido enquanto você vai pregar o evangelho. A todo lugar, tempo e fora de tempo, por onde você for, você vai pregar o evangelho. Próxima palavra, ide por todo mundo. E o quê? Pregai. Essa palavra, no grego, é querexaté. É dificilzinho. Querexaté. Pronto. Essa palavra no grego, o que ela quer dizer? Ela quer dizer proclamai. Proclamai, anunciai. Esse é um verbo no imperativo que dá, que nos traz a ideia de uma ordem direta, uma missão, nos traz um sentido de urgência. Jesus aqui falou: pregar evangelho, proclamar evangelho. E nessa palavra queirexaté tem o queirex. E o que era o queirex naquela época? Era o arauto. O que é um arauto? O mensageiro do rei. E esse queirex, ele proclamava a mensagem que o rei trazia para ele falar para o povo. Então, ele exigia, esse queirex, esse arauto, esse mensageiro do rei, ele exigia a atenção de todos e proclamavam para que todos escutassem a mensagem que o rei passou para ele. Para que todos escutem. Continuando, pregai o quê? Quem vai levar uma mensagem, quem vai falar algo, proclamar algo, tem uma mensagem por trás. Senão você só vai falar. Vai falar o quê? Tem uma mensagem por trás. E o que é? O que fala aqui no versículo? Pregai o quê? O evangelho. E evangelho no grego é euagelion. Que o eu significa bom, boa. E o agelion significa notícia, mensagem. Notícia, mensagem. E eles juntos, o que vai querer dizer? Boa notícia, boas novas. E esse euagelion, esse evangelho, essas boas notícias, antes, em outro contexto, elas eram usadas também em outro contexto. Não é somente no contexto que a gente conhece de evangelho.
mas elas eram já de outro contexto. Como assim? Não tem o Queirax que a gente escutou, que é o arauto, que é o mensageiro do rei? Ele usava esse Evangelion para entrar nos lugares e anunciar boas notícias. Então, ele chegava lá e dizia, Evangelion, por exemplo, nós ganhamos a guerra, estamos salvos. Ou chegavam e diziam, Evangelion, o novo imperador subiu ao trono. E o que eu quero fazer, falando tudo isso para você, todas essas palavras de grego, o que eu quero falar? Eu vou juntar aqui tudo para vocês terem noção do que está sendo falado aqui nesse versículo. Quando Jesus fala aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que ele está falando? Enquanto vocês vivem os seus dias, a tempo e fora de tempo, enquanto vocês vão para a faculdade, enquanto vocês vão para a escola, enquanto vocês vão para o ônibus, enquanto vocês estão lá, enquanto vocês vivem, proclamem como os meus mensageiros reais, como o meu arauto, vocês são meus mensageiros reais. Vocês vão proclamar o quê? As boas notícias que o Cordeiro venceu, as boas notícias que o povo não é mais escravo, que o povo não está mais sobre o império das trevas, mas está sobre o reino do Filho do seu amor. Essas são as boas novas, essa é a boa mensagem. E é isso, é com essa urgência que Jesus está falando para os discípulos pregarem. Ele está trazendo urgência, preguem o evangelho, preguem as minhas boas notícias. É com essa urgência, mas é para pregar para quem? Aqui continua, pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Não é para alguns, não é para aqueles que vocês simpatizam, não é para aqueles que vocês olham assim e dizem, nossa, essa pessoa é tão legal, ela tem que estar no reino dos céus também, ela tem que estar lá comigo quando eu subir. Mas é para aquela pessoa que todo mundo olha e diz, só Jesus na causa. Porque assim, é só Jesus na causa mesmo, gente. Mas como é que Jesus vai entrar na causa se ele não for mostrado a ela? Amém? Vocês estão entendendo? É a toda criatura. No evangelho não tem preconceito. O evangelho é para toda criatura. Amém? Jesus não morreu por determinadas pessoas, morreu por todos, para salvar a todos. É para toda criatura, para nós anunciarmos essas boas notícias para todo mundo, porque nós não devemos ser egoístas e guardar essa boa mensagem para nós mesmos. Amém? Agora, não para por aí, vamos abrir em Mateus 28. Mateus 28, vamos para o 18. Não, 19. Portanto, ide e fazei o quê? Discípulos. Então, não é somente você pregar, não é somente você falar, mas é você fazer discípulos também. Você não vai só dizer, tá aqui a boa notícia, toma, faça o que quiser com isso. Não, você cuida dessa pessoa também. Amém? Por isso que não sei se vocês sabem, nós temos um grupo de evangelismo aqui do Join, que se chama Chama e Cuida. Nós chamamos e nós o quê? Cuidamos. Porque é isso que o quê? Jesus mandou nós fazermos. Jesus mandou nós fazermos discípulos. Jesus mandou nós cuidarmos dessas pessoas que nós estamos evangelizando. Por quê? Porque senão viram apenas multidão. Como assim, Ana Júlia, apenas multidão? Vocês já devem saber, o Brasil é um país que a sua maioria é cristã, né? Mas poucos vocês podem contar nos dedos que são discípulos. Vocês estão pegando comigo? Se você somente levar a mensagem e não cuidar dessa pessoa, ou ela vai se perder e voltar ao mesmo caminho, ou ela vai virar uma dentre muitas, que não fazem a diferença em nada. Vocês estão pegando? Ele também pode evoluir, sim, pode crescer espiritualmente, se você não discipular, mas isso é difícil. Deus não mandou, Jesus mandou para a gente fazer discípulos, então é isso que a gente vai fazer. Amém? E ser discípulo é diferente de ser aluno, discipular é diferente de ensinar. Como assim? O aluno, o que ele extrai do professor? Extrai o seu conhecimento. Ele extrai a forma que o professor age? Ele extrai a forma como o professor é? Não. Ele extrai o ensinamento que ele tem a trazer. E o discípulo, não. O foco de quem está sendo discipulado é extrair do discipulador, daquele que está mostrando, daquele que está cuidando,
O foco dele é pegar o ensino na prática. Então, não é aquela coisa de dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você está discipulando alguém, você vai dizer, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque que autoridade você vai ter, que credibilidade você vai ter, se você disser uma coisa contrária às suas atitudes? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não confiaria num médico que tem todo o conhecimento, que tem anos de estudos, que sabe que fumar não é certo, que faz mal por tal e tal motivo, porque ele estudou, e fala para outras pessoas ensinando, não fume porque isso pode acontecer isso, isso e isso, mas eu fumo. Que credibilidade ele tem? Vocês estão entendendo? Nós temos que passar essa credibilidade também. Nós estamos à mostra para que as pessoas possam aprender conosco também. E nós precisamos cuidar, porque, como eu falei, senão essas pessoas podem se perder. Porque eu posso chegar muito bem para uma pessoa que se droga e dizer, não se drogue por causa disso, disso e disso, vai fazer mal e você vai não sei o quê. Não faça isso. E a pessoa vai entender, não, beleza, não vou mais usar a droga. E é isso, obrigada, viu, por essa informação, não vou usar. Aí a pessoa pode até parar de usar. Mas se ela voltar para o ambiente que estava, se ela voltar para o meio que estava e não ter se firmado realmente no que era para ele fazer, ele vai se perder e vai voltar a usar drogas. Não é? Por isso que nós temos que discipular as pessoas. Amém? Amém. Agora, quem aqui já assistiu 3 Espiãs Demais? É mais de meninas mesmo. Eu já assistia 3 Espiãs Demais. E tinha o caba lá, que ele enviava as meninas para as missões. E ele dava o quê? Dava arminhas, dava objetos para elas conseguirem cumprir as missões. E elas usavam esses objetos. E Jesus fez isso com a gente também. Não dessa forma, gente. Mas é só para vocês pegarem a ideia. Vamos voltar para Marcos 16, 15. Vocês voltaram para lá? Amém. Vamos lá. 16, 15 não. 16, 17. E esses sinais acompanharão os que creem. Quem aqui crê? Amém. Então é para vocês, preste atenção. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e esses serão curados. Então, irmãos, Jesus, ele nos deu uma missão, mas não nos deixou desamparados. Ele nos capacita com armas espirituais para nós sermos enviados para essa missão, para cumprir essa missão também. Então, Deus não nos deixou desamparados. Vocês têm noção disso? Nós não estamos desamparados. Ele nos capacitou com armas espirituais, não para ganhar uma guerra que a vitória já foi nos dada. Nós já temos a vitória. Nós não precisamos ganhar guerra alguma. Nós já ganhamos. E nem também para usá-las contra as pessoas, porque nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades. O diabo, ele foi derrotado, mas ele não vai cansar de trazer pessoas junto com ele para ir para o lugar que ele vai, que é o inferno. Ele não vai desistir de trazer mais pessoas junto com ele. Ele já perdeu, ele quer trazer mais com ele. E para isso nós precisamos estar devidamente capacitados. Porque o diabo, ele vai usar pessoas para tentar fazer a gente cair. Vocês podem achar que não, mas o diabo usa pessoas para fazer os cristãos caírem também. Nós precisamos estar capacitados para isso. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra para isso. Porque para crer a gente precisa saber. E aqui a mensagem está dizendo... esses sinais acompanharão os que creem. Nós sabemos, nós cremos porque nós sabemos. Então, esses sinais estão nos acompanhando. Então, nenhum mal, coisa alguma nos fará mal, porque nós temos conhecimento da palavra. Nenhuma maldição, nenhum feitiço irá nos atingir, porque nós temos conhecimento da palavra. Nós estamos firmados na palavra. Então, pode vir vento, pode vir chuva, pode cair tudo que for ao nosso redor, mas não vai nos fazer cair, porque nós estamos bem firmados nessa palavra, nessas verdades, nessa rocha. Amém? Nós precisamos saber no que nós cremos, porque aqui fala os que creem, esses sinais vão acompanhar os que creem. Só os que creem. Você precisa crer, você precisa saber para poder crer. E vocês sabem, não é? Então vocês creem também, não é? Amém? Aleluia. Agora, por que Deus
Ai, calma. Sim. Aí, calma, gente. Ó, isso aqui, né, isso aqui foi dado a nós. Essa missão aqui foi dada a quem? A nós. Como assim? Vamos abrir lá. Em 2 Coríntios. Não foi somente aos discípulos que essa missão foi dada. Deixa eu beber uma aguinha. Essa missão não foi dada somente para os discípulos de Jesus daquela época. Foi dado a nós, para esse tempo e para essa geração. Você não está aqui em vão. Você está aqui para tocar essa geração. Amém? Vamos ver aqui o que vai dizer que essa missão é para a gente. Eu vou mostrar aqui na palavra, que diz que essa missão é para você. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou de quê? Da mensagem da reconciliação. Ele encarregou a quem essa mensagem da reconciliação, irmãos? Aqueles que foram reconciliados com Deus. E quem são essas pessoas? Aqueles que se tornaram nova criatura. Somos nós. Essa missão é para a gente. Essa ordem foi dada a nós, amém? E, irmãos, os discípulos, quando Jesus ordenou essa missão a eles entenderam muito bem essa missão. Eles entenderam muito bem. Em apenas 2 anos, irmãos, todas as pessoas da Ásia tinham conhecimento da palavra do Evangelho, tinham conhecimento das boas novas. Em apenas 2 anos, toda a Ásia sabia. Irmãos, eles não tinham carro, eles não tinham avião, eles não tinham internet, eles tinham apenas suas mãos, eles tinham apenas seus pés, eles tinham sua voz, eles tinham a autoridade de Deus e tinham amor a uma mensagem, eles tinham amor a uma ordem. O que está mudando para a gente? Nós temos carro, nós temos avião, nós temos a internet, que daqui a gente pode falar para uma pessoa que está no outro lado do mundo. Mas não temos o quê? A obediência a uma ordem, amor a uma missão. Vocês estão entendendo? Nós estamos muito capacitados, nós somos capacitados com a maior autoridade que Deus podia nos dar. Nós estamos numa geração que tem muitas coisas em suas mãos, mas está faltando amor à mensagem. Está faltando amor a vidas também. Amém? Aleluia. E por que a gente que tem que fazer isso? Por que a gente tem que anunciar? Porque Deus não vem aqui de novo. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai fazer Jesus vir aqui de novo? Não, né? Por favor. Jesus já veio aqui. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Ele viveu aqui, ele morreu, ele ressuscitou, ele está no céu. Você toca aqui em Jesus? Não, ele não está aqui fisicamente, mas a gente sabe que ele está aqui. Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Essa missão foi dada a nós. Nós não podemos dar essa missão para alguém que não foi dada a ela. Jesus já fez a parte dele. Agora é a nossa hora de fazer a nossa parte. Amém? E por que ele deu a nós? Nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos nos mover para que Cristo possa fazer as suas coisas aqui na terra. Se nós não nos movermos, Jesus não vai fazer nada. Nós vamos estar barrando o seu poder. Nós não estamos dizendo, não estou dizendo que o poder de Jesus diminuiu. Não. Mas a gente pode barrar o poder dele quando nós não nos movemos para ele. Como assim? Se eu estou aqui, eu estou aqui parada e tem alguém me dizendo, vai lá e pega esse caderno que você deixou cair. Mas eu posso dizer assim, calma, peguem isso comigo. Se eu fizer assim, bora caderno, volta para o lugar que ele estava, bora, volta para lá. Vai funcionar, irmãos? Não vai funcionar. Eu tenho que fazer o quê?
Pegar o caderno e botar ele de volta no lugar. Não vai acontecer as coisas se a gente não se mexer. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Onde é que está dizendo isso? Vamos abrir em Efésios. Cadê? Efésios 1, 22. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Então, a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então, para Jesus se mover, nós precisamos o quê? Se mexer. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão pegando comigo? Amém. Agora, qual é o problema? Nós estamos confundindo o que é igreja com isso aqui. Com isso. Irmãos, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Igreja somos nós, como está dizendo aqui na Bíblia. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Isso aqui não é igreja. Deus não habita nesse bloco, nesse prédio. Deus não habita aqui, Deus habita em nós. Amém? E o que está acontecendo? Nós estamos confundindo o que é igreja. E nós estamos habitando só aqui, nesse lugar, esquecendo do que é o significado da igreja. Qual é o significado da igreja? Aqueles que são enviados para fora. A igreja é aqueles que são enviados para fora, irmãos. Se nós sairmos desse local aqui, esse prédio deixa de ser conhecido como igreja e pode passar a ser qualquer coisa que o comprador quiser. Mas para onde a gente for, lá se torna igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Amém? Nós somos chamados para fora. Nós somos a igreja, que significa chamados para fora. Mas para quê? Para ganhar almas. Esse local aqui que a gente conhece, então a gente volta para o ID, né? Esse local que a gente conhece aqui, ela não é um lugar propício, vamos lá falar, não é um lugar propício para evangelizar. Por quê? Porque o pecador não vai querer vir para cá. Pode vir um ou outro, mas da mesma forma que um pecador não quer ir para a igreja, a gente também não vai para uma boate para festejar lá. Isso não é da nossa essência. Não é da nossa essência isso. Então, o pecador não vai querer vir para cá. Aquele que está perdido não vai querer vir para cá. Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja precisa o quê? Sair. Agora, eu estou dizendo para você parar de vir para a igreja? Não. Pelo amor de Deus. Não tirem as palavras aqui da minha boca, que não saíram. Não estou dizendo para vocês pararem de vir para a igreja. Estou dizendo que aqui é um lugar para os cristãos crescerem em maturidade, crescerem em conhecimento, ter comunhão com os irmãos, com o corpo que é necessário. Mas a igreja prepara o seu povo, o seu corpo para ir para fora, para atrair mais para dentro, para atrair aquelas pessoas que estão enfermas, para atrair aquelas pessoas que estão perdidas para aqui, porque elas não vão vir de livre, espontânea vontade para cá. Vocês entendem isso? Amém? Agora, o que a gente tem feito com aquela mensagem que eu falei lá no começo? Com aquela boa notícia. O que a gente tem feito com ela? A gente tem... eu tenho guardado, celebrado elas só comigo, essa boa notícia. Vou celebrar aqui sozinho. Ou eu tenho falado essas boas notícias aqui para o povo da minha igreja, para aqueles que já sabem das boas notícias. Ou eu tenho guardado essas boas notícias aqui numa caixinha e guardado bem dentro do meu coração e deixado ela lá bem escondida. É isso que a gente deve fazer com uma boa notícia? Porque parece que é isso que a gente está fazendo. A gente tem celebrado entre nós essa boa notícia. A gente tem que celebrar. É uma notícia maravilhosa para a gente celebrar entre nós. Mas não é para ficar só aqui. É para isso que serve o ID. Sabe? O que a gente tem feito com aquelas pessoas que estão perdidas lá fora? O que a gente tem feito com aquele familiar que está perdido? O que a gente tem feito com aquele amigo que está perdido? O que a gente tem feito com o desconhecido que está perdido?
Ah, Ana Júlia, eu tenho orado por eles. Eu tenho orado todos os dias por essas pessoas que estão perdidas. Eu tenho dobrado meus joelhos e dizer para Deus, Deus, envia trabalhadores. Mas, irmãos, enquanto vocês oram, essas pessoas estão indo para o inferno. Enquanto a gente está aqui, é muito bom estar aqui na igreja, irmãos. É muito bom estar aqui na igreja em comunhão e é para a gente estar aqui. Mas enquanto a gente está aqui celebrando essa boa notícia, a gente está também escondendo essa boa notícia das pessoas que precisam escutar também. E elas estão indo para o inferno. E, infelizmente, a culpa é nossa. Sabe, quando eu estava lá no Descende, eu estava olhando, sabe? Nossa, quanta gente tem aqui, né? Que coisa boa, muitas pessoas salvas. Mas, se cada um tivesse fazendo sua parte, não tinha só um estádio lotado, não, irmãos. Glória a Deus que tem muitas pessoas salvas. Glória a Deus por isso, de verdade. A gente deve se alegrar com as pessoas que estão salvas. Mas devemos clamar por aqueles que estão perdidos. Se cada um tivesse feito sua parte, irmãos, o Brasil inteiro teria conhecido a palavra. A América teria conhecido a palavra. Talvez, se cada um de cada país estivesse fazendo a sua parte, o mundo inteiro já teria conhecido essa palavra. Irmãos, os discípulos, com poucas coisas, só com seus pés, fizeram a Ásia inteira conhecer a mensagem, as boas notícias. O que a gente está fazendo? Sabe, enquanto a gente está juntos, reunindo para encher a nós mesmos, alegrar aqui. Que não é errado, irmãos. Repetindo, não é errado. É bom estar aqui em comunhão. Mas enquanto nós estamos aqui, tem gente celebrando, dançando, num carnaval, numa ilusão, que está fazendo eles irem cada vez mais em uma direção que não era para eles irem. Cada vez mais para o inferno. Cada vez mais pessoas têm ido para o inferno, que nós temos feito, irmãos. É uma mensagem pesada, mas é necessária, irmãos. A cada pessoa que a gente deixa de falar do evangelho, que a gente passa na rua, que Deus dá o direcionamento, até quando Deus não dá o direcionamento, quando você olha e diz, eu quero falar com essa pessoa sobre o evangelho, quando você não fala para ela, irmãos, ela está perdendo a oportunidade de ir para o céu. Você está perdendo a oportunidade de levar uma pessoa para o céu. A cada pessoa que está indo para o inferno, que não foi por conta da sua timidez, por conta da sua vergonha. Você tem noção do peso que é isso? Das pessoas que estão indo para o inferno por causa da nossa timidez, da nossa falta de coragem, por causa da nossa vergonha, por causa do nosso comodismo, por causa do nosso conforto aqui? Irmãos, nós estamos num país que é muito fácil falar das boas novas. Nós não estamos, se nós proclamarmos as boas novas para as pessoas, nós não vamos ser presos, nem mortos, nem torturados. Mas o que temos feito? Tem tantas pessoas nos países que é proibido falar de Jesus e de converter os outros. Elas estão cada vez mais lutando para falar. E a gente tem feito o quê com esse direito maravilhoso que nós temos? Eu não estou falando só para vocês, não. Estou falando para mim também, tá bom, gente? Eu não estou condenando vocês sozinhos, não. A minha também está vindo sobre mim. É pesado, mas é verdade. E nós temos que ter noção da responsabilidade que foi entregue em nossas mãos, que não é uma opção, é uma obrigação a todo aquele que é novo, que foi reconciliado com Deus. Todo aquele que é novo convertido. É uma ordenância, não é uma opção. Eu queria chamar o louvor para cá. Enquanto o louvor se prepara, eu quero ler esse versículo aqui. De Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de vir por nós? Quem irá por nós? Eu disse: aqui estou eu,
envia-me. Precisamos ser aqueles que estão disponíveis a Deus, para ser enviados por Deus. Essa ordem não é só para os evangelistas, não só para aqueles que estão indo para missões para outros países, é para nós, é para o nosso dia a dia. Como eu falei, o ID, é estando ID, enquanto você vive, pregai o meu evangelho, pregai minhas boas notícias. Isso é para todos nós. O louvor, ele vai cantar. Irmãos, enquanto eu quero que vocês coloquem aqui de pé, por favor. E o louvor vai começar a cantar aqui uma canção. Eu quero que vocês escutem ela e não só escutem, mas realmente entendam o que essa letra está falando aqui para vocês. Amém? Tá. Fechem os olhos. Comecem a refletir tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Porque não foi eu que falei não, irmãos. Não fui eu que falei não, isso. Se fosse eu falando aqui, eu não teria nem subido. Eu sempre oro antes de subir, dizendo: Pai, que não seja eu aqui em cima, mas que seja você através de mim. Porque eu entendo que se for eu, não vai ser apenas uma palestra. E eu talvez nem falasse, irmãos. Mas Deus quis falar isso hoje para vocês que estão aqui, para tocarem a geração que está aqui, para tocar as pessoas que vocês conhecem. Vocês não estão aqui só para viver nesse tempo, mas estão aqui para tocar as pessoas que estão nesse tempo. Tem pessoas que estão no ciclo de Letícia que eu não vou chegar lá, mas ela vai tocar essas pessoas. Tem pessoas que estão no meu ciclo que vocês não vão, mas eu vou tocar elas. Cada um fazendo a sua parte, irmãos. O evangelho vai ser espalhado com muita rapidez, com muita velocidade. Agora eu quero que vocês fechem os seus olhos e comecem a prestar atenção nessa letra. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar?
com convicção. Sim, eu serei tuas mãos, Deus. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu proclamarei a tua mensagem, Deus. Será que vocês podem cantar, levantar as mãos pro alto e cantar com convicção? Dizer que vocês vão ser tudo aquilo que Deus quer que vocês sejam para tocar essa geração que vocês estão. Será que vocês podem fazer isso, irmãos? Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar nessa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei tuas mãos a tocar nessa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei tuas mãos a tocar nessa geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar nessa geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, vocês se comprometeram com Deus hoje, essa noite vocês se comprometeram com Deus. Pai, nós estamos aqui essa noite, Senhor. Eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, para que a gente venha viver o Evangelho de verdade, Senhor. Eu oro para que a gente venha viver o ID de forma verdadeira, Senhor. Para que nós